E antes de mais nada, eu vou ler primeiro a passagem bíblica toda, para depois vocês se sentirem dentro dela, a gente possa destacar alguns pontos, para que vocês saiam daqui convencidos e renovados de o porquê que nós temos esse trabalho e o porquê você tem esse chamado. Lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, diz bem assim: ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a assembleia dos anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a tua diligência, empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. E se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. É o resumo de um jovem do PG. Eu me encontro aqui e vejo outros líderes aqui dentro, outros jovens aqui dentro. A primeira coisa que Paulo diz a Timóteo, manda essa carta para Timóteo. A primeira frase já é uma frase digna de toda a sua atenção. É digna de toda a sua atenção. Bem alto, igreja, comigo. Repita comigo. Ninguém te despreze por seres jovem. Olha só. É profundo. E o que significa isso para nós? Ele não estava dizendo, e como ele diz aqui para o Timóteo, né? Que ninguém te despreze por seres jovem. Ele não estava falando para que a comunidade não te despreze por seres jovem. Ele estava falando para ele, não permita que ninguém te despreze por ser jovem. Era isso que ele estava falando. Não permita que ninguém te deixe de levar a sério por ser jovem. Não permita que ninguém te prive por ser jovem. Não permita que ninguém te impeça por ser jovem de fazer qualquer coisa dentro dessa igreja. É a primeira coisa que ele diz. Não permita que a sua falta de experiência, não permita que a sua falta de vivência, não permita que a sua idade te impeça de servir a Deus dentro dessa igreja. Ou seja, que ninguém te despreze por ser jovem. Mais uma vez, não permita que ninguém te despreze por ser jovem. E eu sempre tive consciência disso dentro da igreja. E por isso que desde os meus 15 anos, quando eu senti e ouvi o chamado de Deus, ninguém mais segurou. Não importasse o seu cargo, sua idade ou sua relevância dentro da igreja ou da comunidade. Porque ninguém jamais tinha o direito de subestimar, de desprezar, por conta da idade ou falta de experiência. Porque dentro do meu coração estava ali a vontade de servir a Deus. E é essa vontade que você tem que alimentar. Por isso, não diga para mim quantos anos você tem. Diga para mim se você crê em Deus ou não. Não diga para mim se você é pobre ou não. Diga para mim se você confia nele ou não. Não diga para mim que você não tem experiência. Diga para mim que você acredita que o Espírito Santo é o professor dos professores. Há 2000 anos atrás, nem escola constituída tinha.
no formato que a gente conhece hoje. Não tinha internet, não tinha livro impresso. Mas o apóstolo já dá uma ordem àquele líder, aquele jovem, Timóteo. Aplica-te à leitura, ou seja, estuda das coisas de Deus. Primeiro grande passo, estuda das coisas de Deus, porque senão você será enrolado, porque senão você ficará confuso, porque senão qualquer outra doutrina que aparecer vai te levar, porque senão daqui a pouco você está visitando a benzedeira e aí vai por diante. Senão daqui a pouco você está fazendo simpatia para achar namorado. Uma pessoa que já escutou a passagem bíblica, e pedir será dado para que a vossa alegria seja perfeita, e pedis em tudo meu nome ao Pai que Ele vos dará, precisa de simpatia. Faltou a leitura, faltou a busca, faltou o estudo, faltou buscar mais. É uma ordem, a primeira coisa que quando você recebeu o Espírito Santo, é estudar das coisas de Deus. Estudar. E a segunda grande missão, exortação. Aplica-te à leitura e à exortação. O que é exortação? É uma coisa que eu sonho que haja aqui dentro do PG. Exortação é quando nós, de maneira carinhosa, chamamos a atenção um do outro. E eu sinto uma dificuldade tremenda de exercer esse papel aqui dentro. Porque se eu chego para sentar, para conversar com alguém e dizer que ela está errando, a pessoa sai do grupo e não volta mais. Não é por aí, tu estás errando. Ou liga e a pessoa te trata mal, ou se sente ofendida, machucada. Porque a gente vive numa geração em que tudo machuca, em que tudo é ofensa, que tudo é preconceito. E daí nosso exercício pastoral fica dificultado. E aí sabe quem é que perde? Vocês, porque não crescem. Eu louvo a Deus por ter dado os líderes mais estúpidos que você poderia conhecer. Fui forjado no ministério de intercessão, de cura e libertação com senhoras de 70 anos para cima. E foi maravilhoso, porque elas não tinham papas na língua. E lá eu percebi o quanto eu estava errado, o quanto eu precisava mudar, o quanto eu precisava buscar a Deus, o quanto eu precisava me santificar, o quanto eu precisava estudar. E do que adianta nós termos líderes constituídos se a sua célula não o respeita? E do que adianta termos líder dos líderes se quando eu os exorto, o líder se sente ofendido, desmotivado e desiste? Não dá para cumprir isso aqui, fica difícil. Então se um dia o seu líder ou seu colega de ministério te dá um toque, sinta-se amado, sinta-se cuidado. Sabe que você está num grupo que não é de pessoas que estão ali apenas para fazer volume, mas para te fazer crescer.